Finalizando a nossa temática 1 da disciplina de Fundamentos de Filosofia e Hermenêutica Jurídica, nós temos um último texto de apoio, que é um texto sobre a filosofia da linguagem e o direito. Aqui, claro, nós já estamos trabalhando numa perspectiva mais atual, se comparada com o desenvolvimento histórico da hermenêutica que nós vimos ainda nessa primeira temática. A ideia nesse ponto é fazer uma breve apresentação, é um tema muito complexo, então é fazer uma breve apresentação aos alunos a respeito da filosofia da linguagem, que é marcada a partir do que se costuma chamar na filosofia de giro linguístico, uma perspectiva a partir da qual os problemas filosóficos passam a se concentrar na linguagem. A linguagem é considerada como condição tanto para a objetividade quanto para uma intersubjetividade. Né? Intersubjetividade no sentido de que a compreensão do mundo se dá a partir da linguagem e do uso que é feito da linguagem entre os sujeitos, né? Por isso, intersubjetividade. E aqui a gente vai falar muito brevemente do desenvolvimento da filosofia da linguagem, tendo por perspectiva o que se costuma chamar de filosofia analítica, ou perspectiva analítica da linguagem, tomando como ponto de partida um autor muito importante, que é Rudolf Carnap. Carnap, dentro dessa perspectiva de colocar a linguagem como um problema central da filosofia, ele vai desenvolver o seu pensamento a partir de principalmente duas obras, que são as obras mencionadas no nosso material de apoio. A obra Sintaxe Lógica da Linguagem e a lógica Introdução à Semântica. Na obra Sintaxe Lógica da Linguagem, Carnap procura mostrar que todos os problemas filosóficos, eles poderiam ser, digamos assim, substituídos, esses problemas, se fossem estudados ou se a filosofia se concentrasse basicamente pelo estudo de certas linguagens formais devidamente caracterizadas. E com isso ele vai criar um tema muito importante para o direito, inclusive para compreender autores como Hans Kelsen, que é a distinção entre metalinguagem e linguagem objeto, ou linguagem objetal. O que seria isso? Ele vai colocar a linguagem como um objeto de estudo, né? A linguagem que designa os objetos do mundo, e vai criar ou vai estabelecer a ideia de uma metalinguagem, de uma linguagem que vai tratar justamente daquela linguagem a respeito dos objetos do mundo. E a partir daí, então, o interrogar, o questionamento filosófico, ele vai dizer justamente não respeito ao mundo, mas respeito à linguagem a respeito da qual nós designamos as coisas no mundo. Há um ponto muito importante aqui, porque na concepção da filosofia da linguagem já em Carnap, o que importa no âmbito linguístico são aqueles conceitos que são empiricamente verificáveis. Somente esses conceitos são verdadeiros. Então, a doutrina costuma justamente estabelecer que o conhecimento do mundo, daquilo que é possível ser conhecido, se dá a partir da linguagem, a partir daquilo que nós podemos traduzir, por assim dizer, com a linguagem. E a filosofia, no segundo plano, iria justamente como uma metalinguagem, digamos assim, tentar evitar todos os problemas, todas as discussões filosóficas, fazendo uma depuração, por assim dizer, um esclarecimento a respeito dessa linguagem objeto. E num primeiro momento, Carnap trabalha isso a partir do que ele vai chamar de sintaxe, que é a relação lógica entre as expressões linguísticas. Grosso modo, os problemas filosóficos acabam se transformando em problemas de lógica, o problema das relações lógicas entre as palavras, entre os signos. Só que no segundo momento, e aí entra então a obra Introdução à Semântica, Carnap vai destacar que há também a necessidade de discutir essas questões, não somente no âmbito puramente sintático ou puramente lógico, mas também uma reflexão filosófica acerca da linguagem humana e acerca da semântica, que vai justamente dizer respeito à análise das expressões e às suas designações. É aí que vai entrar então essa questão de discutir se um enunciado pode ser verdadeiro ou falso. E a veracidade ou a falsidade de um enunciado decorre da possibilidade dele ser empiricamente verificável. Então, é um exemplo muito comum, que está no livro do Luiz Alberto Vará, sobre filosofia da linguagem,
que é a frase "os duendes se apaixonam em março". Essa é uma frase que ela não pode ser verificável, ela não pode ser verdadeira porque ela não é empiricamente verificável, né? Não existem duendes, então não posso dizer se essa frase é verdadeira ou falsa, né? O que a gente chama de condição semântica desse sentido. E Carnap, ele é muito importante, não só no direito, mas em várias áreas das ciências da comunicação, principalmente, porque ele desenvolve uma espécie de teoria geral dos signos. Ele vai trazer 3 planos, um da sintaxe, que é a da relação lógica entre os signos, outro que é o da semântica, que é a análise da designação realizada pelos signos, né, pelas expressões, a análise das expressões e suas designações, que é onde a gente vai entrar nessa ideia de verdade limitada àquilo que é empiricamente verificável, e já traz a menção à pragmática, que a pragmática ela já diz respeito ao falante, aquele que utiliza a linguagem, ao uso da linguagem. Isso vai ficar vai ser muito importante a pragmática num segundo momento da filosofia da linguagem, que segue então a partir de um outro autor que é Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein é um autor muito importante e a nossa análise do Wittgenstein aqui vai ser uma análise muito superficial, muito sucinta. Ele é um autor extremamente complexo no âmbito da filosofia e eu quero destacar aqui que ele tem 2 fases no seu pensamento. A primeira fase, que é uma fase que remete à obra Tratactus, ou Tratado, na qual ele ainda está preso a relações entre sintaxe e semântica. Não é uma obra sobre pragmática do ponto de vista da filosofia da linguagem. E é nessa obra que ele traz a ideia de uma possibilidade de que exista uma identidade entre a linguagem e a realidade, né? Ao que fica conhecido como isomorfia, como se fosse possível uma verdadeira identidade entre a linguagem e a realidade que a linguagem serve para designar a partir de conceitos. E quando ele escreve a sua segunda obra, que é a obra Investigações Filosóficas, ele coloca tudo isso em xeque. É por isso que a gente costuma falar de Wittgenstein 1 e 2. O Wittgenstein 2, ele serve para colocar abaixo o que ele tinha produzido anteriormente. E aqui ele vai dizer que a questão importante não é buscar a essência da linguagem, né? A questão importante é indagar filosoficamente como funciona a linguagem, como se dá a utilização da linguagem. Que a atitude filosófica deve ficar restrita a isso, a utilização da linguagem. Ele vai dizer que a linguagem não serve somente para designação de questões teóricas, né, de modo unívoco, de que fosse possível pensar um único sentido para cada termo linguístico. Não, o que importa é analisar a significação das palavras a partir do seu uso cotidiano. Essa é a tarefa da filosofia. Ou seja, a filosofia da linguagem passa a se preocupar principalmente com a pragmática, e não apenas com a sintaxe e com a semântica. A função da filosofia é justamente descrever esse uso prático da linguagem. Por isso que aí, na filosofia da linguagem ordinária, que tem autores como Wittgenstein, ela vai seguir também em Oxford com outros autores importantes, como Austin, a ideia de que é possível fazer coisas com as palavras, que conforme a utilização da palavra, o significado pode ser outro. E isso é muito importante, porque essas questões que dizem respeito à semântica e também à pragmática, elas serão cruciais para o desenvolvimento da filosofia do direito, da teoria do direito, e vão influenciar autores muito importantes, como é o caso de Herbert Hart, um outro autor estudado na disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito. Herbert Hart e outros autores, eles serão influenciados pela filosofia da linguagem e principalmente no âmbito do tema da indeterminação do direito, que é um tema que pode ser estudado muito precisamente sob a ótica da filosofia da linguagem ordinária. E para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, eu vou estabelecer aqui 2 pontos. Um deles é o que a gente vai chamar de significado de base e o outro é o chamado significado contextual. O significado de base, ele vai tratar de um termo linguístico, a gente pode fazer isso com qualquer expressão linguística ou com a lei, e quando eu falo no significado de base, a minha ênfase é a semântica.
A ênfase é semântica porque eu vou estabelecer aqui, nesse âmbito, a possibilidade de uma espécie de quase sentido congelado de um texto normativo. É como se eu pudesse buscar o significado daquelas palavras, daquelas expressões, da lei, do texto normativo, independentemente do seu contexto. Então, é isso que a gente vai tentar remeter quando usa essa expressão significado de base. Eu vou ficar adstrito à sintaxe e à semântica. Quando eu falo em significado contextual, o significado contextual está ligado ao sentido que o texto normativo possui, adquire diante de determinado contexto, né, diante dos efeitos da comunicação social. E isso é muito importante, porque a partir dessa distinção entre significado de base e significado contextual, a gente adentra nos problemas da indeterminação do direito. Por quê? Porque se a gente fosse tentar conceituar, né, e a própria conceituação já é uma tentativa de definir, um termo é definido quando ele descreve exatamente aquilo, a situação ou aquilo que ele busca especificar, que ele busca designar, aquilo que ele busca descrever. Isso é a ideia de um termo definido. O problema é que a filosofia da linguagem vai justamente nos mostrar que não há termos totalmente definidos. A ideia de um termo definido, ela é uma ideia no mínimo provisória. Por quê? Porque nós temos pelo menos dois problemas que serão connaturais à linguagem e, consequentemente, ao direito. Um deles é o problema da vagueza. Quando eu uso o conceito vagueza, eu estou dizendo que o texto normativo ele já possui um grau de indeterminação pré-existente, um grau de indeterminação no contexto de base. Então, quando, por exemplo, eu digo que nos termos da Constituição é garantida a assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados, o termo necessitados é um termo vago. Porque ele tenta fazer referência a algo, mas ele não traz todos os elementos necessários e possíveis para que eu diga o que significa uma pessoa necessitada. Então a gente costuma dizer que a vagueza ela trabalha num plano de mais ou menos, né? um plano de grau, de quantidade, e por isso esses conceitos são indeterminados. Há um exemplo muito comum na filosofia da linguagem que é o termo calvo, porque com a palavra calvo eu designo a ideia de alguém com poucos fios de cabelo, mas eu não tenho exatamente quantos fios de cabelo é necessário para que alguém seja calvo, é uma questão de quantidade. E esses problemas de vagueza, eles são comuns na linguagem, mas eles vão se apresentar constantemente em textos jurídicos. A questão é que a vagueza ela pode ser reduzida diante do contexto de base, diante do significado contextual. Ela se apresenta no contexto na base, né, no significado de base, mas diante do contexto eu reduzo essa vagueza. As situações concretas vão se apresentar e com isso eu eventualmente vou poder estabelecer se determinado sujeito se enquadra, por exemplo, no conceito de necessitado, ou se determinado sujeito se enquadra no conceito de calvo, e assim sucessivamente. Então, os problemas de vagueza, por assim dizer, eles apresentam uma indeterminação no significado de base que pode ser reduzida diante do significado contextual. Então, o meu problema vai ser justamente, ou o problema maior vai surgir diante daqueles conceitos que a gente costuma dizer que são conceitos abertos, conceitos porosos, conceitos potencialmente vagos, conceitos caracterizados por textura aberta. É uma série de expressões que tentam remeter a essa questão do uso flutuante dos conceitos, por assim dizer, que vai nos dizer basicamente o seguinte, quando a gente utiliza essa expressão, que por mais que se tente eliminar a indeterminação, ela nunca é totalmente afastável. Por quê? Porque quando nós utilizamos determinado conceito para designar algo no mundo, nós não conseguimos abarcar todas as possibilidades, todas as situações futuras, tudo que pode acontecer. Há um espaço, digamos assim, de imprevisão que nós, humanos, não conseguimos eliminar.
Inclusive lá no livro O Conceito de Direito, de Herbert Hart, ele usa a ideia de que isso acontece porque nós somos homens e não somos deuses. E são esses os problemas que fazem com que a determinação seja connatural ao direito. Um conceito que, em tese, seja fácil de definir no significado de base, diante de casos imprevistos, diante de novas situações, ele se abre a essas novas situações e vai gerar problemas de indeterminação. É o velho exemplo utilizado da regra é proibido veículos no parque. Quando eu me deparo com o conceito de veículo, ele é um conceito de fácil explicação. Em tese, não há indeterminação no significado de base. Mas, diante de novos contextos, vai se abrir uma série de possibilidades para que a gente coloque em xeque se determinado elemento, se determinada coisa se enquadra no conceito de veículo ou não. E isso é muito importante, porque nos deixa muito claro, então, que a indeterminação é um elemento connatural, um elemento inescapável quando nós tratamos da linguagem e também quando nós tratamos de textos jurídicos. E aí vem, então, uma série de tarefas que a teoria do direito e que a hermenêutica precisarão enfrentar para não eliminar, mas tentar ao máximo evitar arbitrariedades na interpretação dos textos, principalmente em razão dessas propriedades que são inerentes à linguagem. Então, com isso, nós fechamos essa primeira temática. Espero que tenha sido muito proveitosa. Não esqueçam de fazer a leitura dos textos propostos e também dos quadros de apoio, dos quadros sinóticos, que com certeza servirão para ajudar bastante no desenvolvimento da atividade avaliativa da nossa disciplina. Até uma próxima!